Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Tagarelar. Eu sou a Aline e hoje a gente vai conversar por aqui com uma mulher muito especial que eu tive a honra de conhecer no ano passado, mas eu vou deixar que ela se apresente por aqui. O nome dela é Mariana e eu quero que ela conte pra gente um pouquinho mais quem é ela. Oi, Mari! Oi, Aline, tudo bem? Boa Tudo. noite a todos. Boa noite. Eu sou a Mariana, eu sou filha, sou esposa, sou neta, sou terapeuta, eu sou formada em fisioterapia no IPA desde 2010 e com muito amor eu honro a minha profissão. Eu trabalho num hospital de traumatortopedia e nesse decorrer dessa formação, né, de como físio e como pessoa, muitas outras formações aconteceram nesse meio tempo aí. Mas é o corpo e agora encontrando um caminho para juntar a mente que faz os meus dias serem uma longa jornada e com muito gosto. Ai, que lindo! Bem-vinda, Mari. Eu queria te Obrigada. dizer, a gente geralmente se apresenta, né, contando um pouco do que a gente faz, né? E eu queria saber, assim, como tu te descreve quem é a Mari sem os papéis que nos definem lá fora? Quem é você? Ah, é complicado. É complicado porque a gente, desde criança, tem uma crença, né, que é imposta de o que que vai ser quando crescer, o que que você gostaria, né, de ser quando crescer. Eu te confesso que poucas vezes eu passo essa caixinha assim pela minha mente, porque eu acho que determinei a minha carreira quando eu já estava no segundo grau, assim. Então, quem é a Mari sem ser a profissional, né? Eu acredito que a Mariana hoje é uma pessoa que está em busca do interno, né, do meu autoconhecimento. Então, eu sou uma pessoa generosa, uma grande observadora. O mundo para mim ele é gigante e é uma dimensão que eu acho que eu não vou entender até os meus últimos dias. Então, eu acho que o meu olhar também é muito profundo, então quando eu encontro alguém, converso com alguém, o que me desperta muito na pessoa é o portal que ela tem também, né? Ou da energia que ela traz e tudo mais. Então eu acho que eu tento buscar isso na Mariana hoje, né? Tentar deixar a minha energia o melhor equilíbrio possível, uma energia positiva para que eu consiga ter autoconfiança, né? E que eu consiga ter boas relações. Então, a Mariana hoje, como pessoa, ela está numa busca de entender esses portais por onde ela anda e quando ela se encontra no próprio espelho. Nossa, uau, Mari, uau! Mari, e eu quero começar perguntando, porque o tagarelar ele surge de um lugar para dar espaço e voz não só para mim, né? Porque ele abriu um espaço para mim, como para dar espaço para todas as mulheres que por aqui passam, né? Porque todo mundo tem uma história para contar, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho para mim e para quem for nos escutar, assim, tu trabalha com uma físio, né, com o corpo, como que é a tua relação com o teu corpo hoje, neste momento? Nesse momento, eu acho que eu estou no momento único, como eu estou tentando, né, encontrar o meu corpo hoje, como eu nunca vi, né? Por isso que eu digo que é único, porque o ontem foi ontem, o amanhã a gente não sabe. E hoje em dia eu acho que eu aprendi muito, Aline, a enxergar o meu corpo integralmente, o que antes eu não conseguia fazer essa conexão, assim. Depois que eu passei por uma história de doença, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, eu entendi que eu tinha que ter um autocuidado, eu tinha que prezar, né, priorizar
o meu corpo de uma forma muito maior do que vinha sendo. Então, hoje eu cuido do meu corpo fazendo musculação, o que me fez ganhar muita energia e muita vontade, assim, de a minha autoestima estar completa, né? Então, eu enxergar que eu consegui ganhar peso, que eu consegui ter energia para me sustentar, não só na minha profissão, mas sim nas minhas atividades diárias, né? Como a gente fala, isso me deixa muito feliz. Sim. Mas uma coisa que é muito importante para mim é a alimentação. Eu Hum. acho que eu fui criada dentro da cozinha da minha avó e da minha tia, e eu sempre amei muito cozinhar. E como eu sou uma boa observadora, eu aprendi numa boa escola da vida aí, né, com a tia e com a avó. Então, a cozinha para mim é um lugar sagrado. E a gente sabe que juntar, né, o exercício físico com a alimentação é uma duplinha dinâmica que a gente não pode esquecer. E isso eu acho que é a base do meu cuidado hoje, assim, com o corpo. E a questão mental, né? Que daí é gigante, assim, a busca. Ai, demais, Mari. Tu acha que antes do teu episódio de doença, se tu quiser trazer ele para cá, para esse espaço, assim, porque eu acho que esse espaço é para isso, né? Para que outras mulheres possam se enxergar aí nessa história. Antes desse episódio, tu não tinha esse cuidado, a alimentação, o exercício tão intenso assim. Justamente, né? A gente fica se questionando, né? Bah, como é que a gente vai se cuidar para a gente não ficar doente? E ainda mais nós, né, que trabalhamos, né, ao redor de um bem-estar para a pessoa, né, para o nosso cliente, para o nosso aluno, para o nosso paciente. Então, eu sempre tentei me cuidar, eu achava que eu me cuidava bem, e hoje em dia eu acredito, consigo entender, eu tenho um pouquinho esse entendimento que foi muito válido aquele meu cuidado, porque vá saber como que teria sido a minha história, né, o meu desde o diagnóstico para esse prognóstico atual, como que teria sido se eu não tivesse aqueles cuidados básicos lá atrás. Mas a minha história começa, na verdade, quando eu, em 2020, tive o diagnóstico de câncer de mama, né, aos 35 anos, né, então, mulher jovem, sempre com todos os exames em dia, não pecava, não perdia nenhuma vez a consulta com ginecologista, por vezes eu ia 2 vezes ao ano, e, e daí foi em 2020 que, em março, começou a pandemia, e eu Uhum. tive que me mudar, né? Porque a gente não sabia o cenário atual, né? Questões pessoais, como é que iam ficar. E por sorte eu consegui me mudar para perto de onde eu estava. E numa das vezes que eu estava em casa, no lazer, assim, com meu esposo, eu fiz o autoexame, assim, tava me conhecendo, né? A gente sempre vai se tocando e tal, dá uma coçadinha aqui, uma coçadinha ali, e daí, ué, estranho. Tava no meio do sofá, assim, sentada. Daí senti algo ali na mão esquerda, deixei passar. Daí vai no banho, passa o sabonete, ué, tem uma coisinha aqui. Daí já estava perto para chegar na data, né, de ir na médica. E daí, quando eu cheguei na médica, eu falei, tu pode dar uma atenção um pouquinho maior aqui do lado esquerdo, porque eu acho que eu palpei algo que não me pertence. Uhum. E daí ela disse, mas aonde, aonde, aonde? E, e daí ela assim, vou te pedir então os exames, que a gente sempre pede todos os anos, mas vou te pedir dessa vez uma mamografia. Uhum. Então, para alertar, né, a toda a população feminina aí, mamografia no nosso querido ambiente, querido espaço atualmente, é dito como padrão ouro só a partir dos 40 anos ou quando se tem histórico História. familiar. Muito verdade. No meu caso, eu não tinha nem 40 e nem histórico. Eu fiz um Ah, autoexame que a médica foi, me escutou, teve uma escutativa e a gente foi se prevenir, então, né?
Então, a partir daquela consulta, a gente fez todos os exames, e daí a médica que fez depois no consultório lá da ecografia constatou que seria legal fazer uma biópsia, Uhum. pela palpação que ela fez, pela imagem que ela viu na eco, que não é o padrão ouro, né? Mas é ali onde muita coisa se explica, Na né? Com eco. mamária, Uhum. exato. E após a biópsia, então, veio um diagnóstico de carcinoma invasivo. Então, o meu tumor, ele dependia do crescimento, né, dele, era baseado na dependência dos hormônios, do estrogênio, e ele já estava numa classificação de média para um pouco mais. Só não estava além, porque ele foi diagnosticado precocemente com menos de 1 centímetro, o que é muito raro. Então, voltamos lá na tua pergunta, o que que a Mariana faz para se cuidar, né? Eu acho que o que me ajudou muito foi eu entender do meu corpo, né? Me tocar, entender o que que é o meu aqui e agora Aham. e o que estava estranho ali no meio do sofá e no banho e eu conhecer o meu próprio corpo, a percepção, né, Aline? Foi Isso tu que aí nos... percebeu, né? Exato. E Mari, tu não tinha nenhum sintoma? Nada. Nada, Dor. nada, nada. Tu vê, Mari, a gente realmente não escuta. Eu tenho 39 anos e assim, ó, nunca me foi pedido uma mamografia. Esse não é Exato. o padrão mesmo, né? Quando tu falou, eu fiquei pensando, Não é. mas ninguém fala. É, e eu entendo, assim, é tudo uma balança, né? A gente, depois que passa por uma experiência assim, eu já julguei muito a mim mesma, já julguei muito a equipe que isso poderia fazer um pouco mais ou um pouco menos naquele momento, porque a gente, às vezes, quer entrar no buraco, assim, a gente Sim. fica sem chão em alguns dias, né, dessa jornada, porque é uma jornada muito longa, ainda mais quando é um diagnóstico precoce e tão nova, né? Então, eu com 35, eu já tive, depois que eu saí do consultório do mastologista e do oncologista, já tive todo um esquema, né, de tratamento delineado, Uhum. sabendo que eu ia ter que me cuidar no mínimo por 5 anos. Então, no auge da minha carreira, no auge da minha vida Jovem. de ser mulher, jovem, Uhum. peraí, dá um passo atrás, e agora tu tem 5 anos que tu tem que estar em alerta. E hoje em dia a gente sabe que estar em alerta é um dos requisitos para o nosso estresse negativo, né? Nossa, claro, Então, a gente já está em alerta de tanta coisa, né? A conta para pagar, é casa para cuidar, é claro. trabalho, é estar bem, né, na sociedade, é estar bem consigo. E a E a Mariana de gente. 30, Não pode pode falar. falar. A Mariana de 35 anos atrás era aqui, né? Era dar certo, tinha que correr atrás todos os dias. E eu não enxergava o meu self, né? Não entendia o que que era a minha espiritualidade, o meu interior. E ali, naquele período, eu aprendi a priorizar, né? A mim mesma. Então, que nem tu fala, né? A médica não vai pedir. E isso que eu ia te falar, eu entendo, né? Que a médica não vai pedir porque tu não tem histórico, tu não tem sintoma, E a tu idade? nunca perguntou se tu vai precisar de uma mamografia, não tem idade. Uhum. Para que mexer, né? Não tá dando certo, para que, né, mexer Aham. no jogo, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer assim que se tu pertence a um corpo, tu tem que compreender, né, os alertas que ele te dá. Então, eu não podia deixar passar, né, uma coisa que estava me Claro, incomodando porque eu sabia o que que era o meu limite ali, né? claro, claro. E é muito forte isso, né? O teu tratamento, ele durou quanto tempo, Mari? Ele está durando. Então, eu tive o diagnóstico em 2020, em Uhum. outubro. Daí, a partir do diagnóstico, eu só vou resumir assim para ficar mais fácil de entender. Em outubro, o diagnóstico. Em dezembro, eu fiz uma cirurgia no início do mês. Uhum. Daí, esse material vai para laboratório, né, para
tirar todas as dúvidas do que realmente continha naquelas células do tumor. No fim do mês, eu fiz uma segunda cirurgia para esvaziar os meus linfonodos da mama esquerda, né, da axila esquerda, porque tinha linfonodos alterados. Para quem não sabe, a mama, ela é, né, muito linkada, né, com essa rede de linfonodos nas laterais. Então, nosso sistema imune, ele depende disso, né, dessa sinergia ali. Então, normalmente, quando se faz a cirurgia da mama de retirada do nódulo ou retirada de toda a mama, já se faz também uma inspeção nessa ver. axila, né? Para ver se não tem uma. Eles chamam metástase, né? Mas a gente fala de linfonodo sentinela. Se tem algum alterado, o ideal é esvaziar para não dar chance daquele câncer voltar para essa mama ou se espalhar, né? Uhum. E a partir da segunda cirurgia, então, eu fiz todo um acompanhamento para cuidar, né, todo dessa parte lateral do corpo. Então, fica restrito, fica cicatriz, tem um peso no membro, o risco, né, de dar um edema nesse membro é muito alto. Então, tive que ser paciente, como eu falo, com paciência. Porque quando a gente está do outro lado, é foda. Muito. A gente não sabe estar em primeira instância, né? É muito complicado a gente saber que vai ter pessoas ali para te cuidar, tem uma rede de apoio, mas tu entregar o teu corpo, tu estar vulnerável a alguém te cuidar, sendo que tu era a terapeuta poucos Sim. dias atrás, né? É complicado. Mas nessa vida nada é por acaso, então foi uma escola ali também, né? Eu poder entender que eu tinha que permitir que muitas pessoas me cuidassem, né? Eu ter essa generosidade, né, ao redor, faz parte do tratamento, deveria fazer parte, na verdade, do vínculo para qualquer pessoa que precisasse, assim, esse apoio, esse afeto, porque faz muita diferença. A gente Nossa. baixar a bola e entender que a gente precisa de ajuda, a gente pedir ajuda, a gente entender que a gente pode ficar triste, que a gente está perdendo, né? Essa nossa estima feminina não foi muito o que me pegou, Ah, mas dentro da pandemia, passar por um câncer de mama e um tratamento pesado, o que poxa. mais pegou foram as relações, né, que a gente tem. Claro. Então, imagina, tu ficar longe dos amigos, de colegas de trabalho, da própria família, que não poderia estar Não. junto, Aham. mudando, né, a tua fisionomia e o teu interno, porque todas as energias estão para aquelas células que precisam melhorar. Claro. Bom, então depois da cirurgia eu fiz 5 meses de quimioterapia. A primeira fase foi uma fase bem forte, com medicamentos de ponta. Meu tratamento foi todo feito aqui em Porto Alegre. Uhum. Graças a Deus eu já tinha muita consciência que a saúde é primordial, então eu consegui contar com todo o apoio do convênio, né? Porque para quem faz um tratamento oncológico hoje em dia não pode deixar esperar, porque isso é primordial para o prognóstico, Uhum. A o rapidez tempo, que. Uhum. o tempo. Então, daí eu fiz as químios todas, passei muito bem, entre aspas, né? O que é o bem? Claro. O passar bem durante os 5 meses é tu entender que tu tem que te cercar de coisas positivas e que quem é a primeira voz do tratamento é o paciente. Uhum. Então, depois que eu saí daquele nível de entender que eu era terapeuta, fui ser paciente e eu tinha que entender que eu tinha que ter todo um aparato pronto, assim, uma segurança, né, que a gente fala, para eu levar à frente o tratamento, foi muito importante. Então, eu fazia muitas coisas para o meu bem, eu tive que me colocar em primeiro lugar. Enquanto eu me enxergava naquele espelho que eu falei lá atrás,
eu me enxergava diferente, né? Aham. Todos os dias. Então, perdi cabelo, raspei cabelo, fiquei muito magra, mas o que que eu passei bem? Porque quando a gente vai ver na mídia, vai ler livros ou vai ver um filme, qual é a primeira coisa que tu vê que um paciente de câncer passa, né? São as partes meio que ruins, assim, né? Claro. E nem todo tratamento é feito assim. Então, o mais importante foi a rede de apoio e eu compreender que eu tenho voz ativa sobre mim mesma. Nossa, que diferencial o fato de tu ser da área da saúde, né, Mari? Trabalha dentro de hospital. Exato, de novo, né? Um equilíbrio diferencial, mas às vezes eu ficava pensando, bah, como eu não queria saber disso, porque se eu tivesse, até eu comentava com a minha mãe, Ah, eu queria ter uma cabeça oca, porque eu sabia os riscos, mas graças a Deus eu nunca tive medo, né, de ter que passar pelo fim da vida, pela finitude, ah, porque eu tive força, coragem e um pouco de persistência para ir atrás de informações para uhum. que eu levasse a doença como se fosse não um obstáculo, e sim como se fosse um aprendizado, né? Para eu fortalecer a minha saúde, eu tive que ter coragem de enfrentar ela. Então, até hoje eu conversei com uma amiga que também passou pela mesma questão, Uhum. e a gente não gosta de rotular assim, ah, somos vitoriosas, somos Uhum. gloriosas. Não, nós somos pessoas de carne e osso, que eu aprendi a conhecer meu corpo e que isso me deu uma esperança para que eu passasse um pouco melhor por esse tratamento e que ele vai longe um pouco mais, porque como depende dos hormônios, então Ah, eu fiz a quimio, fiz 1 mês e meio de rádio, e após a rádio eu comecei um tratamento hormonal, né, para fazer bloqueio hormonal. ah, E esse tratamento vai longe até que o meu médico me dê um pouco mais de liberdade, porque normalmente o que eu entendo, né, e o que eu pesquiso, é que a gente tem que estar mais perto dessa faixa etária da menopausa para que não tenha tanto risco, né? sim, sim, sim. Sim. E depois, com a. Tu menstruava quando tu teve diagnóstico Sim, normal. normal. Uhum. E agora não. Agora não. Agora estou em Aham. pré-menopausa. Esse período de pena. Ah, sim, sim, sim. Todos aqueles sintomas, então. Isso, no início foi bem difícil. No Uhum. verão, para mim, bah, muito ruim, porque dá uns picos assim bem E difíceis. teve esses dias de muito Imagina, com calor. 36, bah, horrível. Mas, graças a Deus, depois de 2 anos, agora já fechou quase 2 anos de medicação, Uhum. eu já consigo ter um pouquinho mais de sintomas mais a menos, né? Ai, que bom. Então, o verão agora, ar-condicionado, ventilador Sim. já alivia. Antes nem isso aliviava, Nem ar ligado. nem isso. Hã? Nem com ar ligado tu se sentia bem. Nem com ar ligado. Não, era uma falta de ar, uma coisa inexplicável. Só quem passa Nossa. sabe, eu acho. Vontade assim, e de noite era pior, eu acho que porque a temperatura do corpo realmente muda, né, de Aham. noite. Então, para dormir era assim complexo demais, bem difícil. E ainda dividindo a cama com o marido, não podia, né, gritar nem nada. Tinha que aguentar no osso, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos e tudo passou. Agora consigo ter um pouquinho mais de sabedoria como lidar quando vem o calorão, vem, Claro. mas a gente vai também pelas tangentes, cuidando da alimentação, sabendo que isso e aquilo melhora. Exercício físico é primordial, Tu faz todos é os padrão dias. ouro. Não, Não. santo de casa não faz milagre, Aline. Mas não precisa ser todo dia. Não? Deveria ser de moderado a intenso, para o Tá, meu caso, certo? tá, Mulher jovem, pós-câncer de mama. Eu não tá. fiz mastectomia, eu só tive que Uhum. tirar um quadrante, então foi bem simples. Mas todos os melhores estudos falam: exercício físico salva
muitas células, né? Então, ele é o que regenera e o que vai dar muita sobrevida para a mulher que passou pelo câncer de mama. Então, é padrão ouro. É a mesma Tá. coisa, assim, escovou os dentes, levou o lixo, passeou com o cachorro, passou para fazer uma caminhada ou foi para academia. Interessante, que ótimo te ouvir, Mari. E todas as mulheres têm que te ouvir. Essa é a verdade, assim, todas. Tu vê como não tem Seria ótimo. idade, todas Não nós tem, temos que não ouvir, tem. né? No primeiro episódio do Tagarelar, a pessoa que deu origem aqui ao Tagarelar junto comigo foi a Renata. E a Renata vem passando por uma história também de câncer na família, né? Que é o irmão dela, né? Então a gente teve ali no primeiro episódio uma pessoa passando como família, quem tu contou do teu marido aí, né? Então, como família que tá Aham. ali junto, assim, e agora eu tô te ouvindo como uma pessoa, né? Então, como é importante ouvir. É. E isso teve uma amigona também que fez uma entrevista no meio da pandemia comigo e a gente falou muito sobre essa questão, né, da saúde, de como cuidar da saúde da mulher. E, e a gente brincava assim nos bastidores, eu falava assim, como que num grupo de mulheres a gente se encontra para fazer marguerita, para fazer pina colada, para dançar, para trocar, né, telefone de manicure, de quem Uhum, faz alongamento de cílios, uhum. e ninguém te pergunta como é que tá a tua saúde. E daí eu Não, brincava, e aí, tu foi na ginecologista? Tu fez a ecografia? Tu fez a mamografia? Tu fez? Tu fez? Preciso saber porque eu quero te proteger, tu é minha amiga, eu preciso saber. E isso tem que começar em casa, em casa. A minha mãe, ela nunca falou, vai lá, faz o exame, não sei o quê, entendi. porque ela me levou a primeira vez e eu Uhum, fui ali, metodicamente, do jeito que eu sempre sou, fui. A minha irmã é totalmente diferente, o uhum. pensamento que ela tem. E isso que aconteceu comigo pode acontecer em qualquer família, certo? E a Claro. gente não tem esse hábito de conversar em família, como é que tá a saúde de um, como é que tá a saúde do outro. E eu tenho um péssimo hábito de perguntar isso para todas as minhas amigas. Então, elas já conhecem, já sabem, né? Eu perguntei aí, gurias, como é que tá? E eu Ver. falo de receita e eu pergunto se estão fazendo isso. Então, eu sou a amiga chata, mas a amiga que faz pelo lado do amor, porque eu não quero que ninguém passe, né, por alguma Claro. saia. E por que amiga chata e não aquela que realmente cuida, né? Porque, Porque não é comum, né? não, porque assim, realmente, assim, ai, por exemplo, né, eu mesma já escutei milhares de vezes, mas por que tu não faz um preenchimento? Sabe assim, questões estéticas tu escuta muito, mas ninguém nunca perguntou se eu fiz mamografia. É Eu iria te muito. perguntar, não é tu a entrevistada, eu vou te perguntar. Não, não Tá fiz, tudo porque eu. certo aí? Então, ecografia mamária eu fiz no ano passado, mas mamografia nunca me foi pedida. Eu faço 40 em agosto, né? E todas as ginecos que eu passei sempre falaram, não, só, eu tive filha, né? Não, tu Uhum. amamentou quase 3 anos. Tu vê como não tem, né? Tu amamentou quase 3 anos, não Não, tem mas não. histórico. Isso, o histórico conta mais do que a amamentação, porque Uhum. inclusive a amamentação ela protege. Sim, eu amamentei quase 3 anos, aí nunca me pediu Ó, mamografia. ótimo. Então é bem isso, mas tu já questionou alguém da tua família? Nunca! Claro que não! Claro que não! É isso. Então é aquela coisa, desculpa a palavra, mas é mais ou menos como eu imagino agora, assim, é uma hipocrisia, assim, né? Como é que a gente vai cobrar, né, das pessoas ao redor se a gente colocou uma venda e nem dentro da nossa própria casa a gente está vendo? Então é um politicamente correto feminino, né? Que a gente não aprende na escola e a gente vai aprender às vezes na dor ou no amor. Nossa, sem dúvida. E a gente Então, prefere aprender no mulheres, amor, né? exato. Nossa. Eu prefiro, Eu preferiria. também! Muito! E Mari, Então, tu vamos falando colocar disso, nessas rodas aí. não, bom saber, que bom saber. E assim, tu sabe que tu falando nisso, me veio uma coisa assim que eu sei que tu pratica yoga, né? Eu sei, mas eu queria que tu me contasse se isso então surgiu na tua vida após o teu
Caso de câncer. Ah, antes tu não tinha a formação? Não. O yoga foi a seguinte forma: o yoga é o terceiro vértice desse triângulo aí, né? De espírito, corpo e mente. O yoga entrou para a saúde mental. Foi assim: a minha mãe me indicou que tinha um cara que fazia um método diferenciado aí, não sei o que e tal. Deu, ai, mãe, há muitos anos atrás isso. Ai, não, eu sou do Pilates, porque eu já dei aula de Pilates também, já tenho a formação de Pilates. Eu também. Não, sou do Pilates e tal, yoga, não sei nada de yoga. Ela, não, mas vai conhecer. Deu, ai, mãe, não tenho tempo, não sei o que. Tá, ficou lá na caixinha. Daí, esse professor veio dar uma formação, veio dar umas aulas aqui em Porto Porto Alegre. Alegre. E ela foi, assistiu, fez a aula e voltou para casa. Mari, tu tem que ir, tu tem que conhecer. Antes ela sabia só da teoria. Daí, depois que ela praticou, ela veio, não, porque isso é para ti, porque isso é para ti. Deu, não, mãe. Eu sou do Pilates, eu sou da Física, eu sou do Pilates. Daí, veio a pandemia, veio o diagnóstico, veio o tratamento. E quando eu tava carequinha, numa sexta-feira, chovia em Porto Alegre. A minha vizinha aqui de cima, a Ju, ela trabalha com arquitetura e design de interiores. E ela tinha feito um projeto legal dos hospitais aqui e tinha reformado uma ala do hospital, umas parcerias. E ela falou, ai, Mário, você tá aí sozinha em casa, não quer dar uma passeada comigo hoje? Deu, ai, tá, vamos. Daí fui lá, toda de máscara, não sei o quê, toda acuada, né? Coloquei meu lencinho na cabeça e fui com ela. Daí, nesse dia, estavam apresentando, então, essa ala que foi reformada no hospital e tinha uma professora que, por questões do destino, eu já conhecia ela. Ela foi lá dar uma aula de yoga dentro do hospital, para quem trabalha no hospital. Nossa. Para desopilar as profissionais. Claro. E daí eu fiquei sentadinha só observando, eu não pratiquei aquela aula. Mas eu já tinha feito umas aulas experimentais e tal, mas nunca tinha me formado nisso, né? Nunca tinha me informado também sobre o que era a terapia do yoga, o método yoga, o conceito de vida, né? E a partir daquele dia eu fiquei com um outro olhar, né? Em relação a esse estilo de vida que é o yoga. E daí acabou essa palestra e a professora veio conversar comigo. Ah, conheço a tua mãe, conheço a Ju e tal. O que que tá fazendo da vida? Eu, tô me tratando. O meu slogan era, estou em tratamento. Ah, mas e daí então por que que tu não faz o curso e tal? Vai ter um curso de professores. Eu, não é para mim. Eu já sou professora de Pilates, já sou fisioterapeuta, estou em tratamento, não cabe na cabeça mais. Daí ela disse, mas assim, eu vou te mandar então a data e tu dá uma olhadinha, vê se tu gosta. Daí eu, tá, vou ver. Daí cheguei em casa, conversei com a minha mãe, fui lá, não sei o quê, vi uma palestra assim, assado e tal. Mas não vou ler, é bem capaz, né, mãe? Nem fiz a prática. Como é que eu vou fazer um curso para ser professora? Eu não sei nem por onde começar. Daí, mas dá uma lidinha, vai, não sei o quê. Daí tava em casa, pandemia, daí faziam quebra-cabeça aqui, daí ficavam num reiki ali, acendiam incenso, meditava, todos os meus cantinhos que eu amo. E daí um dia eu, quer saber, eu vou ler esse negócio desse curso aí. Daí li, e daí tava lá várias coisas descritas, e daí entendi pela metade, porque eu já estava bem resistente, não queria entender, porque eu não queria. Aquela coisa que a gente fica assim. Mas o negócio me chamou tanto que daí eu, vou mandar lá uma proposta para ver se passa no financeiro. Se não passar no financeiro, é porque não é para eu fazer. Não é para ser, né? Jogou pra vida. E no fim, guria, em menos de 24 horas, o cara me respondeu, não, aceitamos a proposta, tudo certo. Deu, não acredito, não era para aceitar. E foi. A Aline mudou. Toda a cachola abriu, assim, um espaço aqui dentro, não sei como. Mergulhei no negócio. Foram quase 8 meses de curso online.
Então, tinha práticas, assim, em aulas, né, práticas por videochamada. E é um método bem diferenciado. E a partir daquele método, eu tive que começar a praticar, né? Então, eu já tinha feito pouquíssimas aulas experimentais ali, pinceladas na vida. E comecei a praticar, e daí fui linkando, né? Eu sempre brinco, assim, na vida, que o quebra-cabeça me trouxe muita... Como é que eu vou te dizer? Muita clareza. Eu montei 4 quebra-cabeças. 4 não, 3, eu acho. 3 quebra-cabeças de 1.000 peças durante meu tratamento. Aquilo é o melhor remédio do mundo. Quem nunca fez, por favor, faça. Tirou foto, Mari? Tirei, tem um quadro, depois eu mostro. Quero Mando ver. fotos, se Manda. quiser. E é uma meditação, assim, que enquanto tu não encaixou, parece que as ideias não fluem. Depois que tu vê o negócio pronto, dá um brainstorm, assim. Demais. Então, fiz a inscrição do curso, fiz 8 meses de curso, tive que praticar, tinha dias que não tinha vontade, tinha dias que não pratiquei, Uhum. mas consegui fazer um quebra-cabeça de todas as relações, né? Fisioterapia, pilates, cuidados, autocuidado, meditação, e entrei daí para a área espiritual, que não é o foco, né, desse método, mas não tem como fugir. A Aham. gente entra de cabeça e a gente percebe exatamente isso que me fortaleceu muito, que foi eu entender o que é bom para mim, o que é necessário, o que me faz bem, o que me é tóxico. E escolher, aprender a escolher a minha vida, aprender a escolher o meu caminho. Então, pelo yoga, eu me formei, então, em março do ano passado. Esse março faz um ano que eu sou professora. E agora eu estou colhendo frutos, graças à nossa querida Gabi, que me Ah, deu um querida. rãozinho aí na MVV. E estou prosperando um pouquinho mais agora, nesses últimos tempos aí, como professora de yoga. E está sendo muito bom, porque é muito bom tu poder compartilhar, né, com as pessoas momentos de silêncio e de paz. Ai, demais. Porque o mundo está cheio de giros, né, e de movimentos. Mesmo Sim, trabalhando com movimento, a gente sim, precisa, sim. às vezes, E deixa eu baixar a te bola. perguntar, a Gabi, nossa super querida, foi a minha segunda entrevistada, é aquela que traz um convite a olhar para a vida com outros olhos, né? Então eu queria te dizer assim, ó, até porque eu vou agora, a partir de agora, desse último episódio que eu gravei semana passada, eu tô botando, vou começar a botar o Instagram de todo mundo, né? E eu quero Tá. te perguntar, Mari, até por uma questão de identificação, se tu atende também online e não só presencial aqui em Porto Alegre. Porque às vezes uma pessoa que passou por uma situação como a tua pode se identificar e querer fazer contigo. Então eu quero saber. Fazer yoga? Uhum. Então, a princípio, eu estou fazendo atendimento online para uma pessoa apenas. E foi muito rico, assim, essa busca dela como aluna e me fez crescer muito como professora, né? Então, uma aula nunca é igual a outra e a gente consegue olhar muito além, né, do que aquele escrito, né, das asanas. E eu dou essa aula online. E agora está surgindo um projeto piloto de aula presencial aqui no bairro Auxiliador, em Porto Alegre, pertinho aqui da Vila Roubadinhas, para quem não conhece, nas quartas-feiras, mas temos também vagas em outros dias da semana com outras professoras. Quem quiser, depois eu deixo o contato, então, lá no Insta. Sim. Mas para todas as mulheres que acharem que querem tirar dúvidas sobre autocuidado, sobre como cuidar da sua saúde feminina, principalmente sobre essa questão, né, de prevenção do câncer de mama, eu estou totalmente à disposição. Podem me mandar direct, podem me mandar os seus números ali, que a gente consegue fazer um contato e a gente se alerta, porque o É, mais importante é estar... Pode falar.
É, eu Tá queria te dando. perguntar. É, tá dando interferência, mas é na imagem, né, Mari? Mas é na minha só, né? Então tá tudo É bem. só a tua. É só a minha. Mas o que eu até queria te dizer isso, assim, que se tu te botava disponível e à disposição para conversar, né, com outras mulheres que possam ter Com certeza. essa vontade, assim, de te ouvir e às vezes pedir um acalanto, né? Com certeza, porque eu tive esse apoio, né, durante meu tratamento, até antes de começar o tratamento, quando eu já tinha o diagnóstico, Aham. e foi essencial, assim, né, a gente poder escutar uma outra versão da doença, porque nunca é igual, mesmo que a gente leia a melhor biografia, né, de uma pessoa que Uhum. teve, né, um desfecho positivo ou até um desfecho negativo no tratamento, a gente sempre vai absorver o que está mais próximo da nossa realidade. Então, eu escutar, né, histórias e ir atrás de informação, isso me fez, como eu disse, né, traçar o meu caminho. E não tem nada que pague, né, isso, a gente poder escolher o nosso caminho e poder valorizar isso como uma benção, né? Então, eu não posso dizer que foi um obstáculo na minha vida ficar um ano tentando estar longe de todas as pessoas que eu amava, ou de todas as pessoas que eu gostaria de estar, para me cuidar. Porque esse um ano foi muito, muito, muito revelador, né? Então, eu me ponho à disposição, com certeza. E muito obrigada também por esse espaço aí da gente conversar sobre esse tópico, né? De Demais. prevenção e saúde em mulher. Nossa, Mari, assim, para mim, né, é um assunto muito gatilho, assim, essa coisa de saúde, doença, né, é muito difícil, assim, né, e eu digo assim que quando eu chego perto de uma pessoa que passou por isso, e agora é cada vez mais comum, tá? Jovens, muito mais comum. Assim, ó, no ano passado, só no ano passado, além de ti, eu tive mais duas amigas. Então, assim, olha como não é tão, entendeu? Tipo, tu já começa a ouvir mais perto, isso Não, causa, sim, medo, assusta. Então, ouvir uma história como a tua, que é uma história de sucesso, que é uma história que nos faz ter esperança, é muito importante. Muito, sabe? e eu acho que a esperança vem desse equilíbrio, né, Aline, de tudo que a gente vem falando, assim, né, do corpo em primeiro lugar, porque é ele que nos move, né, para onde a gente quiser, ele faz a gente subir as montanhas. Nossa, E, e esse exemplo que eu dei, né, dessa minha busca agora mental e espiritual, com a ajuda, né, do yoga, mas não só do yoga, com vários outros fatores aí, que a gente consegue entender a dimensão que é essa perfeição que a gente tem, que é a vida. nossa, Então, a vida é assim, cada um tem a sua, não é à toa que cada um tem uma digital diferente de qualquer outra pessoa do mundo. Então, se você não cuida, né, da sua própria, né, saúde, se você não cuida da sua própria família, quem é que vai cuidar de você? nossa, muito forte isso, muito verdadeiro, muito. E Mari, tu sabe que porque essa coisa do falar do espiritual, ele vai muito além da gente falar de religião, porque é a gente admitir para além disso que existe uma força maior que faz a gente estar aqui falando, né? Uma força vital que vai muito além Exato. de A gente religião. chama, né? A gente chama que o vértice, né, principal ali de a gente tratar, né, um ser humano nessa questão de uma saúde integrativa, a gente chama desse vital mesmo, o que os orientais sabem além mar muito Nossa, mais cedo que nós, né? Então, eu acredito muito nessas terapias alternativas para nos fortificar, porque também, nada mais do que anciões, né, e experiências anteriores para a gente só evoluir e muito, poder experimentar. Só experimentando a gente vai saber o que que é a ferramenta, né, que a gente vai utilizar naquele momento, porque às vezes é outro momento, às vezes não dá, né? Então, a gente ter
essas escolhas, assim. Claro. E assim, eu tenho uma listinha de coisas, claro, eu provavelmente não vou conseguir falar tudo, porque a gente tem um tempo, né, do episódio, mas eu queria, assim, já que tu tocou nesse assunto, uma das coisas que eu anotei, que eu não quero deixar de te perguntar, é, que eu sei que esse assunto também te toca, é saber, assim, como tu te enxerga, Mari, velhinha, bem velhinha? Como tu te enxerga bem velhinha, sabe? Toda enrugadinha, assim, como tu te enxerga? Não vou ser enrugadinha, tá? Ai, guria! Não vai me dizer que tu já Começa tá por aí. planejando umas coisas aí pra isso. Não, nada. É tudo no roots, como diz aqui o pessoal. Sim. Eu, velhinha, deixa eu ver. Cabelo branco eu já tenho alguns, Ah, né? tá. Então não vai demorar muito. Eu, velhinha, eu quero ser serelepe e feliz. Eu quero ter paz, porque eu tenho uma avó, para quem me conhece, eu falo isso para todo mundo. Eu tenho uma avó que é uma danadinha. Eu brigo com ela dia e noite, noite e dia, porque ela é muito importante na minha formação, né? Quando eu era bem pequenininha, meus pais trabalhavam o dia inteiro e eu ficava praticamente na casa dela o dia inteiro naquela época ali de creche. Meu avô me levava na creche, voltava para casa da vovó, comidinha da vovó, aprendia a cozinhar com a vovó, ia no mercado com a vovó, ia no super com a vovó. Ó. E a minha avó, ela tem 101 anos. 101? Então, 101 fará 102 em abril. Então, eu falo o exemplo dela, porque se tu me perguntar e se não falar desse exemplo, né, não tem como explicar. Então, eu quero ser uma danadinha também, mas não quero incomodar tanto quanto ela incomoda. Mas ela tá bem. Então, tá ótima, Tá. ótima. Eu quero tentar fortalecer o meu corpo, porque isso foi uma das coisas que ela me fala assim: ah, se eu tivesse feito antes a fisioterapia, se eu tivesse feito antes a hidroginástica. Uhum. Ela fez muito pouco depois dos 70 anos. Depois que ela viuvou também, ela fez algum exercício. Uhum. Ela fazia hidroginástica no IPA, num projeto de idosos que tinha lá, Sim. na UAN, que é a Universidade do Adulto Maior, né? E daí tinha o espaço para fazer hidroginástica, ela fazia. Mas ela nunca parou dentro de casa, sempre fazia, acontecia, fazendo as atividades, né, diárias dela. E eu, velhinha, eu me enxergo um pouco além do 101, eu acho. Um Uhum. pouco além do 101. Com o cabelo bem branquinho, bem encaracoladinho. Vai manter o branquinho. Manter o branquinho, nada de pintar. Vai morar onde? Eu quero morar, eu acho que no campo. Uhum. Então, eu tô com 30 e vou fazer 38 esse ano. Tem um pedacinho da vida aí que vai pra praia, mas depois eu acho Tá. que a velhice vai ser no campo. Olha, olha. E essa Vai, velhinha, ela vai ser assim, vai ter plantinha, vai ter bichinho, o que essa velhinha vai cultivar? tá tudo escrito, que eu sou eu tenho um espírito de véia já. Eu faço listinha para todos os meus planejamentos e todos os meus sonhos. Então, essa velhinha vai ter provavelmente tartarugas, Uhum. coelhos Uhum. e gatos e cachorros. Nossa, todo mundo junto. É, todo mundo junto reunido, em números Tudo pares. par. Tá, Porque eu tenho um sério problema com números ímpares. tá, tudo bem, tudo par. Então, vai ser dois coelhos, dois gatos, dois cachorros, duas tartarugas, né, no sonho. E assim, E vai ter muitas plantas também, muitos ah, bambus. não, então assim, nós vamos ser uma velhinha que vamos comunicar, porque eu amo planta também. Ó, então, ó, vamos Eu fazer sou, uma vila sustentável. eu acho Pronto. ótimo. Eu já sou a velhinha que arranca a planta dos matinhos para plantar em casa. Já sou essa velhinha, tá? Ótimo. E assim, falando disso, eu sei que tu super se identifica com essa temática, né? Eu também, e uma das minhas especializações lá atrás foi na saúde do idoso, do envelhecimento, na verdade. Como ter um envelhecimento Ótimo. mais saudável. Eu queria te dizer assim, ó, se tu pudesse escolher, tá? Uma coisa, um atributo, assim, ó, com cento e poucos anos, tô dizendo,
tá? Sabendo que o Tá, corpo já não é mais esse corpo aí de hoje, né? sim. Isso tu não abre mão, assim, ó, isso eu quero continuar fazendo até o último respirar. Um 105. O quê? Do corpo só, tu diz? O que que eu É queria fazer com. alguma habilidade, por exemplo, assim, eu não quero deixar de caminhar, eu não quero deixar de ler, eu não quero deixar de ouvir música, né? Porque a gente vai perdendo no processo de envelhecer, né? Eu quero conseguir fazer xixi e ir sozinha no banheiro. Não sei. Isso tu não abre mão, tem que escolher. O que Eu acho seria? que eu acho que é a leitura ter a visão plena, porque a gente pode ficar sem falar, sem escutar, sem andar, mas sem enxergar, não dá. Ai, é a mesma coisa que eu respondo para essa pergunta que eu faço. É, A mesma, eu assim, você essa não velhinha tem que como. assim, ó, eu preciso ter os meus livros junto, para É sempre. ler, é ler. Para sempre, sabe? Acho isso fantástico, Mari. Mas é legal a gente olhar e dizer, o que será que eu não abro mão, né? O que que eu não, eu quero Com, cultivar? É muito bonito. sim. E a leitura é uma coisa que eu cultivei a partir da pandemia. Eu ia te perguntar isso agora. A Amazon foi a minha best friend aqui, ó. Amo. Minha felicidade da vida era a Amazon chegar em casa, assim. Tanto que eu tô aqui. Esses dias eu parei para contar, deve ter uns 33 ainda com plástico. Ai, não. E aí chega um novo, eles estão te olhando, tem aquele meme, né? Tipo Tá, assim, o que que ela tá pensando da vida? tá, sim. Tu tem alguma Porque eu indicação leio de livro? naquele um diz outro, daí eu já vou lá, já coloco no carrinho, e daí Eu eu já amo. compro, tá na promoção, eu já compro 5, 6 de uma vez. Eu amo. Tem 33. E tu é a pessoa que empresta livro ou não? Ah, depende da pessoa. Eu sou bem ciumenta Empresto. também, com meus livrinhos. Bah, empresto, ou se eu acho que, tô numa dúvida assim, insustentável, eu vou lá e compro o mesmo livro e dou de presente. Ótimo, achei ótimo. É isso aí. Assim, ó, me pedir roupa, brinco. Olha, eu impresso numa boa, com o coração aberto. Agora, Sim, não me pede meus livros, sabe? Tem exatamente. ciúme deles? E tu tem Exatamente. algum É. livro para me indicar? Tenho vários. O que que tu gostaria? Para quem tá assim querendo exercitar esse lugar de confiar na vida. Confiar na vida, livro Coragem, Ikigai. Ikigai, A Procura Ikigai. de um Propósito. A É procura de um propósito. sobre cultura japonesa, que Aham. eu amo. Então, tenho uma grandiosidade assim nessa cultura que eu venero. Então, o livro Ikigai. Depois tu vai me passar no WhatsApp, por favor. E aí eu vou deixar junto com o teu Instagram, eu boto essa dica de leitura ali escrito, Tá. sabe, direitinho. E outro é as Blue Zones, as zonas azuis, que são, eu não lembro agora se são 5 ou 7. São 5 ou 7 países ao redor do mundo que foram tido carimbado como as zonas mais longevas do mundo. Então, ali eles dão uns exemplos de como sobreviver com qualidade, leveza, tudo aquilo que a gente quer ter com cento e tantos. Então, ali também é muito, muito bom ler essa leitura. Tem até um documentário de um ator, não vou lembrar o nome dele, um ator hollywoodiano. Tem um documentário que esse ator ele viaja pelos 5, 7 países da Blue Zones pelo mundo e vai entrevistando as pessoas desse lugar e ele convive daí com as pessoas longevas. É como se Nossa, eu fosse um quero indicação minimalismo. também. Sim, sim, sim. É muito bom. Eu quero também indicação dele. Vou colocar junto Bora. aqui. Ai, que coisa boa, Mari. Mari, a gente vem chegando mais perto do fim. Eu tenho duas coisas que eu não quero deixar de perguntar. Eu vou começar pelo assunto que pode ser mais pesado e finalizar com um que é mais leve do que eu salvei aqui para nós. Eu queria Beleza. saber, Mari, tu como uma mulher negra, se tu hoje passa ainda por situações de racismo. Guria, é uma coisa que não me abala.
eu acho que por não me abalar, já me abalou, eu acho que na minha adolescência, Uhum. tá? Quando eu era adolescente, eu não tinha esses cachinhos assim, à mostra, assim, cabelo seco. Arroladinho. E assim, ó, com 5 quilos de gel, a minha testa fica 9 vezes maior. 5 quilos de gel e um coque lá em cima para ninguém ver que eu tinha cabelo cacheado. Aham. Porque todos os lugares que eu ia, eu era a amiga negra, que tinha amigas loiras, ou amigas morenas, ou amigas ruivas de cabelo liso, e eu achava que meu cabelo era o ó do borogodó, como se dizia. Uhum. Eu nunca sofri racismo por causa disso. Tá. Mas eu acho que me intitulava como eu era, né, autorracista, não sei se existe isso, Sim. mas eu não me incluía, né, como negra. Sim. Então eu Uhum. fingia estar num grupo e eu acho que o que me ajudou também é que uma parte da minha adolescência eu trabalhei na publicidade e uma vez eu cheguei para fazer um trabalho e me falaram que eu estava com o cabelo assim, liso, lavado. E me falaram, olha, da próxima vez que tu vier aqui com teu cabelo assim, não vai ter o trabalho. Então ali eles me valorizaram porque justamente naquele nicho eles Uhum. precisavam ter a naturalidade. Claro. Daí eu não tinha maturidade para girar uma chave, mas hoje eu enxergo aquele episódio como um revelador também, né? Então, não é uma coisa que me abala, assim, o racismo, porque eu acho que graças a Deus eu tive, né, um suporte na família. Eu tenho, né, familiares muito mais visivelmente mais negros do que eu, né? Mas graças a Deus a gente consegue ter o nosso espaço, assim. Isso é muito bom de ouvir, Mari, porque o que a gente mais ouve em 2023 ainda é que o racismo ainda afeta algumas pessoas, né? Eu E acho horrível a gente escutar isso, né? Mas eu acho que é muito mais amplo, né? O racismo. Eu confesso que eu tenho que não ficar tão cega para algumas coisas que existem, assim, né? Que uhum, ficou na mídia aí muito mais visível. sim, Mas eu acho que eu tenho mais orgulho hoje do que antes. Antes eu tinha claro. receio de não ser aceita, sabe? Aham, De não ser inclusa. E hoje eu tenho orgulho de poder não precisar falar que eu tenho status ou eu ganhei, né, espaço aham, e sou diferente, sou negra. Eu acho que a gente não pode ser, não pode dar voz, né, para pessoas que julgam baseado nas nossas origens, né? sim, Então, sim. é só estudar um pouquinho a história, né? E ver que a nossa origem, todo mundo é de carne e osso. E se não fossem os nossos ancestrais, a gente não teria essa miscigenação aí, né? Maravilhosa que é, né? Principalmente nesse país É. aqui. Eu acho tão bonito. Tem um livro que se chama Um Defeito de Cor. Não sei se tu já Ah, viu. Ele não, é grosso, assim, é uma bíblia, assim, ele é muito grande. Eu ainda não terminei de ler porque é um livro que é grande, né? Mas ela fala muito, assim, dessa miscigenação, de como tudo começou. E ele é lindo, é um livro que eu indico muito para quem quer conhecer um pouco da origem, né? Do racismo no é. Brasil, Eu principalmente. acho que se a gente entendesse, né, que infelizmente agora não, já faz alguns anos a nossa educação está um pouquinho difícil, né, de evoluir Sim. nessas questões mais raiz mesmo, sabe? De Sim? pegar as crianças, fazer uma roda. Agora, né, eu até vi uma propaganda esses dias de uma marca aí de lápis de cor, alguma coisa, dizendo as cores, né, do lápis para Aham. fazer essa inclusão, para as pessoas não Ah, não desenharem, vi. usarem mais marrom, mais o lápis cor de pele, Legal. Sim, né? cor de pele não existe, Então, né? não existe, exato. Isso é muito bom. Então, eu acho que a gente abriu os olhos que tem tanta coisa para a gente discutir, para poder ver, né, do que a gente ficar comparando, né, cor de pele ou da onde que tu veio, quem tu é. Que nem tu falaste, né? Todo mundo se apresenta dizendo o seu diploma, mas a gente é muito mais do que isso. Exato.
Quem sou, né? Quem sou, exato. Estou em busca dele. Ai, querida, eu tenho a última pergunta para te fazer que eu não posso deixar de fazer. Esse podcast surgiu de um sonho da Aline criança e eu quero saber que sonho que a Mari pequenininha tinha, se tu lembra e pode me contar. Ah, um sonho que eu tinha pequenininha. Essa tu me pegou agora. Essa pequena que vive aí dentro, né? Ah, é. Eu acho que eu vou falar um pouco do que eu já falei numa outra entrevista que eu dei, que é meio que ser a salvadora, né? Eu sei que eu não vou conseguir ser a salvadora, assim, querer cuidar, sabe, de Aham, aham. todos, mas eu acho que a criança da Mari hoje, eu Tá. enxergando, a criança da Mari hoje gostaria de ter, na minha imagem, assim, né, no meu inconsciente vem uma arca de Noé, onde eu Aham. pudesse colocar todas as pessoas queridas, amorosas e que estão numa trajetória de vida que elas amam. Então, eu acho que o meu sonho de criança, não sei o que que era, mas a criança interior agora fala isso, que eu acho que todo mundo que valoriza a vida e que ama a si, que não é fácil, né? A gente Não. aprender a amar, tinha que estar juntinho numa arca de Noé para passar todas as tempestades juntos. Ai, que lindo, Mari, essa pequena Mari que vive aí tão acesa aí dentro, com certeza teve um sonho muito lindo para contar. Que lindo, Exato. Mari. Foi um prazer, foi muito curativo te ouvir, sabe? Foi uma aula, Bom. né? Então, assim, se assim eu Capaz. puder dizer, uma aula, assim, e que muito mais mulheres possam te ouvir por aí, tagarelando. Querida, Assim muito seja, obrigada. Tu quer me dizer que alguma tagarelar tenha coisa? prosperidade. Que assim seja, muita. Eu queria agradecer esse momento, agradecer essa alma linda também que tu tem, que pelo movimento, pela música, né, tu também sabe curar muitas mulheres, homens e sabe-se lá quantas almas por aí afora tu não vai cruzar ainda. Então, parabéns por esse incentivo de abrir esse espaço e o teu coração. Ai, querida, muito obrigada. A gente está se curando juntas. É, Obrigada isso mesmo. é, Eu sou muito grata por esse caminho, nossos caminhos terem se cruzado através da dança. exatamente. Que seja um ano, um 2023 brilhante para todas Para nós. nós, exatamente. Um beijo, querida, muito obrigada. Ai, Tchau, de tchau. nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.